Minha explicação por capítulo. Capítulo 1. Saber falar. Um conhecimento complexo. Nesse capítulo, o autor apresenta a linguagem como uma habilidade muito mais complexa do que aparenta. Embora falar aparenta ser um ato natural, ele argumenta que o ato de se comunicar verbalmente envolve um conhecimento extremamente complexo. O falante domina sons, regras, sentidos e contextos sem perceber conscientemente esse processo. Assim, falar não é apenas emitir palavras, mas mobilizar um conhecimento profundo adquirido culturalmente, a organização mentalmente. O autor evidencia que a linguagem não pode ser reduzida a um simples instrumento comunicativo. Ela representa uma forma essencial de conhecimento humano. Capítulo 2. Como a linguagem se torna um objeto de conhecimento. O autor busca esclarecer como a linguagem passou a ser estudada de maneira sistemática ao longo da história. Ele explica que, desde a antiguidade, diferentes sociedades começaram a refletir sobre o funcionamento da língua, produzindo gramáticas, análises e teorias. Essas reflexões evoluíram conforme as concepções de conhecimento de cada época. Assim, a linguagem se torna objeto de estudo quando o ser humano começa a descrevê-la, organizá-la e questioná-la. O capítulo destaca que o modo como cada povo e cada período analisam a linguagem é resultado de suas próprias formas de compreender o conhecimento. Capítulo 3. A linguagem, a comunicação e os problemas comunicativos. Nesse capítulo, o autor diferencia claramente a linguagem e comunicação. Ele ressalta que comunicar é apenas uma das funções da linguagem e não a única. A comunicação frequentemente apresenta falhas, dúvidas e mal-entendimentos. E esses problemas não são acidentes, mas características naturais do próprio funcionamento linguístico. A linguagem depende de interpretação, contexto, cultura e objetivo, o que torna a comunicação inevitavelmente aberta a diferentes sentidos. Assim, a existência de problemas comunicativos demonstra a complexidade da linguagem e reforça que ela não se reduz a um código perfeitamente transparente. Capítulo 4. A linguagem, o pensamento e os problemas cognitivos. O autor discute a relação íntima entre a linguagem e o pensamento, defendendo que não se pensa fora da língua. Cada língua organiza o mundo segundo critérios próprios, influenciando a maneira como seus falantes percebem, classificam e interpretam a realidade. Desse modo, quando línguas diferentes entram em comparação, surgem problemas cognitivos, pois suas estruturas podem se expressar modos distintos de ver o mundo. O autor sustenta que a linguagem participa ativamente de formação do pensamento e que, por isso, o estudo da língua é também uma forma de compreender
como o ser humano conhece o mundo. Capítulo 5. Os problemas comunicativos e as tradições linguísticas. Nesse capítulo, o autor revisa diversas tradições de estudo da linguagem e mostra como cada uma tentou compreender os problemas comunicativos. Ele apresenta tradições que buscaram respostas na lógica, outras na gramática normativa, algumas na análise estrutural e outras ainda na relação entre língua e cultura. A autora evidencia que nenhuma tradição é capaz de explicar completamente a complexidade da língua. Cada uma oferece apenas um recorte parcial, pois a linguagem envolve aspectos múltiplos: forma, significado, uso, cultura, contexto e criatividade. Capítulo 6. Os problemas cognitivos, a Europa e a América. O autor analisa aqui como diferentes contextos culturais influenciam o modo como a linguagem é compreendida. Ele compara a tradição europeia, marcada pela busca de leis universais para explicar a língua, com a realidade linguística das Américas, onde a enorme diversidade de línguas indígenas desafia concepções universalistas. O encontro entre europeus e povos americanos revelou novas formas de conhecer o mundo e expôs limites nas teorias linguísticas europeias. Assim, os problemas cognitivos ligados à diversidade linguística tornam-se centrais para entender como culturas distintas percebem e interpretam a realidade. Capítulo 7. Duas linguísticas da unidade e da diversidade das línguas. No último capítulo, o autor apresenta duas grandes maneiras de compreender as línguas. A primeira é a linguística da unidade, que procura elementos universais presentes em todas as línguas e tenta explicar sua estrutura comum. A segunda é a linguística da diversidade, que valoriza as particularidades de cada língua e as diferentes visões de mundo que elas expressam. O autor afirma que ambas são importantes, mas enfatiza que a diversidade linguística é essencial para compreender plenamente o ser humano. A variedade de línguas revela a pluralidade de modos de pensar, perceber e interpretar o mundo. E foi isso as minhas conclusões para cada capítulo do livro A Linguagem, Objeto de Conhecimento.